alguns acontecimentos nos chamam a atenção, um diálogo que Jesus teve com aquela mulher e a forma que Jesus se apresenta. É um dos poucos momentos que Jesus se revela como Cristo. E é interessante e chama a atenção a forma que ele se revela como Cristo para esta mulher. Jesus, então, coloca no seu coração, o texto diz que era necessário ele passar por Samaria. Analisando a geografia daquele lugar para onde Jesus iria, teria outros caminhos que também lhe levaria ao destino onde ele queria chegar. Mas o texto fala de uma necessidade dele passar por Samaria. E eu vejo que é uma necessidade mais espiritual do que uma necessidade mesmo de percurso. Que lá em Samaria tinha pessoas que precisavam conhecer o Evangelho e ter um contato com Cristo Jesus. E quando Jesus chega junto ao poço, o poço de Jacó, diz o texto que Jesus, cansado do caminho, o evangelista João, ele faz questão de mostrar a humanidade de Cristo Jesus. Ele está descrevendo algumas características peculiares de Cristo Jesus, porque o seu evangelho, ele começa a ser escrito, um dos últimos evangelhos a serem escritos, foi escrito aproximadamente nos anos 90 depois de Cristo, o último evangelho a ser escrito, por uma necessidade para refutar uma doutrina que estava se levantando, o gnosticismo, um grupo, um pensamento que estava desfazendo os ensinamentos de Cristo Jesus, estava proliferando um ensinamento errôneo do Evangelho, e João, ele começa escrevendo para refutar aquelas ideias dos gnósticos, como o docentismo. Eles faziam confusão sobre a deidade de Jesus, sobre o formato que Jesus era, e ele quis provar que Jesus era 100% homem e 100% Deus, e ele coloca, Jesus também ficava cansado, exaurido. E ele diz que Jesus estava cansado, e ele chega junto ao poço, e de repente vem uma mulher, e uma mulher que então ela é vista como uma mulher da linhagem samaritana. E aquela mulher samaritana vai chegando junto ao poço, e é interessante que o evangelista João dá os detalhes de horário. E ela vai, e o texto, quando diz sobre o horário, a hora sexta, trazendo para nós aproximadamente ao meio-dia. Era um horário incomum das mulheres irem buscar água, mas essa vai buscar água em um horário em que o sol está escaldante, e um horário que não era costumeiro das mulheres irem. As mulheres, quem sabe, iam mais de manhãzinha, mais à tarde, para não pegar aquele sol quente. Mas ela vai perto do meio-dia. Ela não sabia que aquele horário escolhido por ela não era uma escolha só dela, não era um momento só dela. Se ela estava fugindo de alguma coisa, ela nem sabia o que iria acontecer no futuro. Mas uma coisa eu sei dizer hoje, que naqueles minutos, naquele horário em que as mulheres não estariam lá, Jesus estava lá para lhe receber. Eu quero lhe dizer que há um horário de Deus para a tua vida, meu irmão e minha irmã. Quem sabe você disse, para todo mundo parece acontecer, e para mim não. Todo mundo já foi beber água, todo mundo já fez o que tinha que fazer, e não aconteceu nada na minha vida. Ainda falta acontecer. Deus está dizendo que há uma bendita hora marcada para você. Importa, porém, que seja esta noite, o horário de Deus falar com você.
Deus marcou este momento. Bendita hora, fora do horário comum. Eu quero dizer, quando Deus começar a trabalhar, você não precisa, o vento está soprando o seu favor, você não precisa de 1000 aprovações, o que você precisa é de uma palavra de Deus para a tua vida. E lá vai ela. E quando ela chega lá, Jesus falou para os discípulos: vai comprar comida, porque eu quero atender alguém em particular. Eu quero dizer, Deus sabe o teu nome, Deus sabe as tuas necessidades, e Deus sabe o assunto que vai tratar com você. Se às vezes Ele tira alguém do teu lado e você diz: parece que eu fiquei sozinho, é porque Deus muitas vezes vai falar com você em particular. Muitas vezes alguém saiu da tua vida e você olha: ninguém está aqui para me ajudar, ninguém está aqui para fazer nada por mim. Aí Deus está dizendo: eu estou aqui junto ao poço, o horário é meu, o momento é meu. Deus está dizendo: Ele tem um momento a sós com você. Aí, ela chega lá e vai, então, tirar a água. Jesus puxa uma conversa com ela e diz: dá um pouco dessa água aí, eu estou cansado. E eu imagino, pastores, que ele estava com sede mesmo. É uma forma de puxar conversa, mas cansado do caminho, cansaço vem a sede. E ele puxa uma conversa com ela e diz: dá-me de beber. Aí aquela mulher dá uma olhada para ele, e de uma forma bem sutil, eu quando olho isso, ela está falando um não sutil. Porque ela diz: como tu sendo um judeu, pede a mim que sou mulher samaritana de beber? Os judeus e os samaritanos não se comunicavam. Por que não se comunicavam? Porque tinha um problema cultural entre eles que vinham de anos. Eles não se entendiam. Porque a religião não dava certo eles adorar a Deus junto. Os samaritanos, apesar de terem na sua veia, quem sabe um pouco de sangue, parecido com o do judeu, mas se considerava que eles eram uma nação híbrida. No ano 722 a.C., Samaria, o reino norte, que depois passou a ser chamado Samaria, foi invadido pela Síria, por Sargon, general Sargon. E uma das táticas deles era trazer pessoas de outras nações para que aquele povo perdesse a nacionalidade e não viesse se revoltar contra os seus inimigos. E Samaria passou a ter uma população mesclada, mixigenada. E também, como consequência disso, a religião também virou uma mescla. Ídolos começou a se levantar. Se você lembrar, com a divisão do reino, Jeroboão levantou altares para adorarem. Idolatria. E assim cada vez mais foi piorando a nação do norte. O que acontece? Que quando há uma reconstrução lá no Reino Sul, porque no ano 586 a.C. foi destruído o templo, a cidade, por Nabucodonosor, pela Babilônia. E quando lá o sul é destruído, e eles voltam depois de 70 anos do cativeiro, eles vão reconstruir o templo, lembra com Neemias? Aí o povo lá do norte quer ajudar na reconstrução do templo, e Neemias diz: não, vocês agora estão misturados, vai atrapalhar aqui depois a espiritualidade. E eles ficam nervosos, e eles dão um jeito politicamente de atrapalhar a reconstrução do templo.
E aí o que acontece? Quando atrapalham via as finanças, começam então as desavenças entre judeus e samaritanos. Isso vai piorando com o tempo. E há um desprezo vindo sobre os samaritanos, porque eles vão se tornando, por algumas desavenças, sendo violentos. E eles são desprezados, então, por aqueles que estão lá em Judá. Eles não conversam. Quando se olhava para um samaritano, diziam: lá vem aqueles que atrapalham a nossa reconstrução. Lá vem aqueles que atrapalham a nossa prosperidade. Só que quando Jesus chega no poço e vê aquela mulher samaritana, Jesus não olhou para aquela mulher samaritana e deixou as desavenças históricas, as barreiras sociais atrapalhar. Não, porque Jesus estava ali para ultrapassar as barreiras de Samaria e resgatar aquele que estava desprezado. Quando Zaqueu era desprezado e Jesus nos resgatou, diziam que você não prestava, mas Jesus te resgatou. Diziam que você não valia nada, mas Jesus te resgatou. Dizia que você era um alcoólico, mas Jesus te resgatou. Dizia que você era uma prostituta, mas Jesus te resgatou. Diziam que Satanás ia acabar com você, mas Jesus te resgatou para o reino. Jesus então, ele surpreende aquela mulher. E ela diz: você está conversando comigo? Jesus está dizendo para você: comece a acreditar, porque essa noite Ele conversa com você. Comece a acreditar na tua bênção e na tua resposta, porque esta noite Ele está tocando você. Esta noite Ele chama a tua atenção e diz: vem para cá, porque eu quero conversar com você. Quando ela diz: como tu, sendo judeu, pede para mim, eu não estou acreditando nisso. Um judeu puxando conversa comigo, a gente não se entende, a gente não se fala. E ainda mais em um mundo machista, falando com uma mulher. Aí, Jesus disse para ela algo lindo: mulher, versículo 10. Jesus respondeu: se tu conhecer o dom de Deus, e quem é que fala com você, dá-me de beber? Você não ficaria aí questionando. Seria você que me pediria, e eu te daria água viva. Quantas vezes a gente toma um posicionamento errado porque não conhece a fundo quem realmente está falando? A gente não conhece a fundo o real poder de Deus. Quando os crentes estão vivendo na superfície do Evangelho, não se aprofundam no Evangelho, não se aprofundam na experiência com Deus. Parece os discípulos quando estão no mar e Jesus está vindo sobre as águas. Alguém olha e diz: é um fantasma. Não está reconhecendo o seu mestre, não está reconhecendo o trabalhar de Deus, até que se aproxima mais um pouco, a visão então começa a dar condições de enxergar, e alguém então ouve uma voz dizendo: não temas, sou eu. Não é fantasma, não é assombração, não é para te atrapalhar, sou eu. Aleluia. Jesus está dizendo: é Ele que está chegando. Não confunda as coisas. Às vezes alguém perde a oportunidade da vida porque está confundindo. Está com Ele e não sabe quem Ele é.
Jesus se levanta no meio de uma tempestade. O povo está desesperado porque vai morrer. Rema, Tiago, rema, João. Dá um jeito de colocar esse barco no normal, porque saiu fora do normal. Aí Jesus se levanta e diz: vento, mar, se acalma. O vento se acalma, o mar se acalma. E eles dizem: quem é este que está com a gente? Que até o vento e o mar lhe obedece. Quem é este? É Jesus de Nazaré. Se tu conhecer quem está com você, você não vai ter tanto medo igual tem. Se tu conhecer quem está com você, você não vai lamentar como tem lamentado. Se tu conhecer quem é que está com você, você vai glorificar o nome dele, exaltar o nome dele, porque ele já está cuidando de tudo. Quando a gente conhece, as coisas mudam. E é interessante. Aí, ela nem sabe do que Jesus está falando. Jesus está falando que daria para ela água viva. O que é água viva? O povo que vai lá no poço sacia a sede. Mas sacia a sede da água normal, natural, que se tem ali. É óbvio, é o que tem para oferecer. Mas Jesus está dizendo que ele tem uma água que é diferente. Que é água viva. Aí, a mulher diz: água viva? O que é isso? O Senhor não tem com que tirar e o poço é fundo. Jesus não estava com os utensílios, apetrechos, equipamento para tirar. O poço tinha 31 metros de profundidade, 4,5 metros aproximadamente só de água, mas de profundidade 31 metros. Imagine, a mulher está preparada, ele não. E um dos problemas, os samaritanos não compartilham vasilha com o judeu. O judeu não aceita, é imundo aquilo. Eles têm um problema cultural tão grande que eles não compartilham a mesma vasilha. Então a mulher diz: o senhor não tem com o que tirar, não vai compartilhar vasilha nenhuma comigo, não vai tomar na minha. Então não está dando certo essa conversa. Aí Jesus. E ela diz: tu é maior do que o nosso pai Jacó, que deu esse poço e deu essa água para nós. Não sabe mesmo com quem está falando. Não é maior do que o nosso pai Jacó? Não sabia ela que estava falando com o Senhor que deu o poço a Jacó. Só que Jesus está dizendo então: qualquer um que beber dessa água vai tornar a ter sede. Olha só, mulher, mas a água que eu, não Jacó, aleluia, mas que eu te der, fará dentro dele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sabe por que a água que Jesus está oferecendo não é uma água comum? Água viva, sabe o que significa água viva? Água corrente, água viva, água que corre. Água do poço, você tem que ir no poço tirar, ela está parada. Mas água viva, água corrente, é aquela água, meu irmão, que quando você nem conseguia andar, Jesus abriu a boca e ela correu até você para te levantar. Água viva é água que eu não aguento ir até ela, mas ela chega até mim, chega aí até você. Quantos podem tomar desta água nesta noite? Porque é uma fonte de água aqui. Não foi eu que o achei. Ele me achou porque a água correu até mim. Meu irmão, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não chegaríamos aqui. Se não fosse a misericórdia do Senhor, jamais estaríamos aqui. Mas ela chegou lá na minha miséria, onde eu estava, e me restaurou.
Jesus disse a ela: eu tenho água viva. Se você tomar, não vai ter mais sede. Vai fazer de você, dentro de você, uma fonte. E ela então começa a despertar. Ela diz: Senhor, estou interessada nessa água. Dá um pouco dessa água aí para eu não precisar vir aqui tirar tanta água. Mas ainda não está entendendo. Não está entendendo. Jesus diz para ela então: sabe de uma coisa? Vai lá, chama o teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. É uma mulher de uma vida imoral. Só que Jesus, desde a hora que chegou, está já dando água para ela, ela não está nem percebendo. Está despertando a vontade nela. E ela diz: Senhor, eu não tenho marido. Jesus diz: disseste bem, já tiveste 5, e o que tem agora não é teu. Não é teu. Sabe o que Jesus faz? Jesus mexe na ferida. Às vezes, quando a gente vai sarar alguma coisa, a gente tem que mexer na ferida, limpar, tirar aquele pus, tirar aquela coisa que não deve ficar lá, aquela sujeira, e é que o Jesus está fazendo. Ela reconhece. E sabe o que ela diz? Senhor, vejo que és profeta. Sabe o que acontece agora? Jesus está se revelando a ela. Ele diz lá no começo: se tu conheceres o dom de Deus. E ele está se revelando a esta mulher. E ela diz: vejo que é a profeta. Aí, ela vai mudar um pouquinho de assunto. As pessoas não gostam que mexa na ferida. As pessoas não gostam que mexa com problema. E ela vai então dizer: já que o senhor é profeta, me responde uma coisa. Eu tenho uma dúvida. Sabe qual que é o lugar certo de adorar? Os judeus dizem que é lá em Jerusalém. Os daqui dizem que é por aqui. Onde é o lugar de adorar? Sabe o que ela está fazendo? Desviando a conversa. Ela podia continuar com Jesus aquela mesma conversa que Jesus começou. Então ela vai para outro lado. E quem sabe ela está até um pouco justificando. Senhor, sabe por que eu não melhoro de vida? É porque eu não sei como adorar, onde adorar. Há uma confusão aí na religião. O negócio que os judeus dizem que é lá, a gente diz que é aqui. E eu fico tudo atrapalhado. Quantas vezes nós damos desculpa para não fazer as coisas certas? Quantas vezes a gente vem para a casa do Senhor, a gente vem à presença do Senhor, e quando Deus mexe na ferida, a gente fala: eu não me concentro por causa disso, eu não me concentro por causa daquilo, eu não me concentro porque não tem lugar certo para adorar, então eu não faço a coisa certa. Jesus está dizendo: eu vou trabalhar em você nesta noite. Teve uns que às vezes me procuram: pastor, mais para frente daqui uns 2, 3 anos, eu vou procurar, porque eu estou com a minha vida toda atrapalhada, eu preciso de um tempo. Jesus está falando hoje, é hora de conserto, aqui e agora, porque a água viva vai jorrar, e a água viva leva a tranqueira embora, porque tem força, vem do trono de Deus. Aí, Jesus está conversando com ela e diz o seguinte: mulher, nem aqui, nem em Jerusalém. Os judeus adoram o que conhecem, porque a salvação vem deles. Mas é o seguinte, eu quero lhe dizer: chega a hora, e a hora vem, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou chega de desculpa.
Se alguém está dando desculpa para não servir a Deus com integridade, Deus nesta noite está dizendo: dia de batismo, dia de confissão de fé, dia de mostrar ao público que tem a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está dizendo: não é o lugar, não é o lugar, é o coração, é a alma, é o que está dentro. Deus está dizendo para você: deixa Deus trabalhar por dentro. Às vezes a gente fica arrumando desculpinhas, probleminhas para impedir. Já discipulei muitos que tinham vários problemas para impedir e sempre adiando o batismo. Mas Deus está trabalhando por dentro e nos ensinando a servir ao Senhor em espírito e em verdade. Aí aquela mulher, ela diz o seguinte, ela diz assim: Senhor, estou meio confuso ainda. Ainda está arrumando desculpas. E ela diz: quando chegar o Cristo, o Messias, então não vou ter mais desculpa. Ele vai explicar tudo certinho. Jesus olha para a mulher e diz: eu sou o que falo contigo. Quantos aqui podem ouvir a voz de Deus dizendo para você: não haverá mais tempo para esperar, é agora que Ele fala com você. Não haverá mais tempo para preparar mais nada. Hoje, aqui, agora, Ele fala com você. Ela dá uma olhada. E olha como as coisas vão mudando. Ela deixa lá o cântaro dela. E ela vai à cidade. E ela diz o seguinte: vinde e vamos ver um homem que falou comigo. Eu estou crendo que ele é o Cristo. Como está o seu conhecimento aí de Deus? Como que você está crendo no nosso Senhor Jesus Cristo hoje, aqui, agora? Será que Ele é o teu Senhor mesmo para você? Como que o Senhor está no seu coração? Ela, quando encontra Jesus, ela diz: tu, um judeu, conversa um pouco com Jesus, tu não é um judeu só não, é um profeta. Conversa mais um pouco com Jesus, o Senhor não é só um profeta não, o Senhor é o Cristo. Evolução de relacionamento. Quanto mais eu fico com Jesus, mais eu conheço dele. Eu quero dizer, quanto mais você ouvir Jesus, mais você conhece dele. Quanto mais você ora, mais conhece dele. Quanto mais você entrega a sua vida, mais você tem dele. Jesus está hoje aqui, está dizendo: como que eu estou no seu coração. Não é tempo mais de confundirmos. Não é tempo mais de ficar distante. Jesus é tão bom, meu irmão. Quando o evangelista João, ele narra essa história com muitos detalhes, ele está com um propósito de colocar quem é Jesus para quem estivesse lendo. Quem é Jesus para você? Quando os evangelistas haviam escrito, cada um deu uma característica do nosso Senhor Jesus. E João está começando
a sua narração, dizendo: Jesus não é só um amigo que você pode ter. Quando ele começa o seu evangelho, no capítulo 1 do evangelho de João, ele diz o seguinte: o Jesus que eu vou descrever aqui é o verbo de Deus, porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E João fala desse verbo de Deus, no capítulo 2, ele diz: mas Jesus também tinha família. O verbo de Deus é humano. Ele entende você e eu, ele vai em festa, ele atende sua mãe, ele dá valor à família. No capítulo 3, ele diz que o verbo de Deus é dotado de sabedoria. Ele fala com o mestre da lei, com Nicodemos, e ensina mestres. No capítulo 4, ele mostra que o verbo de Deus ultrapassa barreiras para salvar, como fez com a mulher samaritana. No capítulo 5 do evangelho de João, ele diz: o verbo de Deus tem poder para curar nos céus e na terra. Ele curou um homem que estava lá 38 anos, enfermo, paralítico. Ele levantou, porque o verbo de Deus tem poder para fazer milagres. No capítulo 6, João diz: vocês têm que conhecer esse verbo, porque esse verbo é o que alimenta a alma. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Quantos aqui querem alimentar do pão vivo que desceu do céu? No capítulo 7 de João, ele diz: este verbo de Deus, ele não deixa ninguém com sede. Ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba. No capítulo 8, ele diz: o verbo de Deus é aquele que se preocupa com aquele que está para morrer, o fraquinho. Vão apedrejar a mulher adúltera. Ele se levantou para lhe proteger e lhe ajudar, e perdoou os seus pecados, e disse: vai e não peque mais. No capítulo 9, o evangelista João diz o seguinte: o verbo de Deus é a luz do mundo que veio brilhar. Quantos aqui vê a luz do verbo? No capítulo 10 do evangelho de João, João diz o seguinte: o verbo de Deus, ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No capítulo 11, João diz o seguinte: o verbo de Deus, ele ressuscitou a Lázaro, ele é dono da vida. No capítulo 12, ele diz: o verbo de Deus é o rei entrar em Jerusalém, dizendo: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas também o rei ensina o seu povo. E no capítulo 13 diz: ele também é servo, lavou os pés do discípulo. No capítulo 14, ele diz que o verbo de Deus é o consolador. Aleluia! Mesmo estando em dificuldades, chegando a hora da sua morte, ele está para consolar os seus discípulos. Quantos aqui é consolado por Jesus? No capítulo 15, o evangelista João diz: ele é a videira verdadeira, não se desligue do Senhor Jesus. No capítulo 16 do evangelho de João, ele diz: ele é aquele que dá o Espírito Santo à igreja. Aleluia! No capítulo 17, ele diz: o Jesus é aquele que está intercedendo por mim e por você. No capítulo 18, ele diz: o Jesus que veio, o verbo de Deus, ele vai sofrer, sofreu. É o sofredor modelo. No capítulo 19 do evangelho de João, ele diz: o verbo de Deus é o Messias, o Cristo crucificado. Morreu. Mas no capítulo 20, ele diz: o verbo de Deus ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia! Com poder e glória. No capítulo 21, ele fecha o seu livro com algo lindo. Aleluia! Dizendo: o verbo de Deus é aquele que não desiste. E eu quero fechar esta mensagem com aqui agora. O verbo de Deus não desiste de você. Ele não desiste da tua vida. Pedro era